Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. As transformações que ao longo de nossa vida têm se operado são tentativas de responder e adequar-se a estas perguntas básicas. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Sempre houve perguntas, essas mesmas, ao longo da história da humanidade, com diferentes respostas. Só que nos tempos atuais, esses em que estamos vivendo, algumas coisas têm adquirido algumas nuances especiais, sobretudo pelo processo indutivo de massa em que nós estamos, pelo qual nós estamos passando e até sofrendo. No percurso da busca por resposta, de onde viemos, para onde vamos, que nós somos, existe uma cota de sofrimento. As pessoas percebem que no final de tudo a morte é o limite. A morte é a suprema castração de todo o desejo. Depois dela, o que se diz, o que se sabe, é só por um ato de fé. Aliás, porque nunca ninguém pode dizer da própria morte. Pode dizer da morte do outro. Ou pode se ver no outro morto. Mas de si mesmo morto, como fato consumado, ninguém pode dizer. Então ela faz cessar toda fala, todo desejo. Ao longo desse percurso entre a chegada e a partida, algumas frustrações vêm geradas por causa de desencontros e atualmente novas formas de sofrimento têm acontecido em forma de ansiedade, compulsividade, pânicos, fobias. Crianças com 5 anos com fobias, crianças com crise de ansiedade ainda na primeira infância, adolescentes punindo-se, cortando-se, falando de perda de sentido. Uma parte disso passa por uma realidade social imperativa em padrões de comportamento a serem seguidos. Existe um certo padrão de corpo, existe um certo padrão de cor, um certo padrão de bens a serem adquiridos e mostrados como emblemas do lugar social em que esteja, ou para quem gostaria de estar naquele lugar. Isso gera
sabe, um certo descontentamento consigo mesmo. Ninguém tem tantos seguidores quanto... As pessoas não têm tantas curtidas quanto... E isso esses certos padrões rígidos a serem seguidos, eles causam esse sofrimento a que denominamos a nova doença da modernidade, ou as novas doenças da modernidade. Quando formadores de opinião mostram o que é preciso ser ou fazer para ter reconhecimento, quando a mídia, por exemplo, induz por vários meios a admirar e a ter como elemento válido, socialmente aceitável, alguns elementos, os que não se adequam a isso já começam a cobrar de si mesmos. Anorexias, bulimias, come e vomitam, perde a vontade de comer. Quanto mais magro, mais magra, insatisfeita consigo. Faz plástica e depois já não era, sabe, tem que melhorar aqui, tem que fazer um detalhe aqui, tem que... Cria-se uma certa neurose coletiva. Uma certa neurose coletiva. Assim, as pessoas deixam de ser quem elas são para atender a uma expectativa de grupo, por exemplo. Dessa forma, cada pessoa é induzida a reprogramar-se. Reprogramar-se de acordo com o modelo apresentado. Passa-se, então, a um estilo de vida que tem seu preço. Cada um passa a ter que criar novos comportamentos, justificar-se, ajustar contas e medir-se pelo desejo do outro. Uma mutação pessoal e social opera-se aí, que é indutora de sofrimentos. Isso é a realidade em que nós estamos. Isso é de um caderninho que ainda não concluí, mas que agora em janeiro ficará concluído. O caderninho chama-se Quem se Conhece? É um olhar sobre essa atual realidade em que estamos pelo viés da humanística existencial. As bulimias, come-se e vomita-se para não engordar, as anorexias, para-se a vontade de se alimentar. Tudo isso vem dessa matriz indutora, que tem que se ajustar a um determinado padrão. Culpabilidades acompanham também esses episódios. Cada um sente-se livre de fazer suas escolhas, claro. Cada um é livre de fazer as escolhas que quiser, sabe? Nunca ninguém teve tanta liberdade de fazer isso, de fazer aquilo, de escolher isso, de mostrar-se assim, Nunca. E ao mesmo tempo, esse sintoma que cresce assim, volumosamente.
um sente-se livre de fazer as suas escolhas. Não dando certo, de quem é a culpa? A si mesmo pensa-se, porque eu não consegui. Veja que se emprega com bastante frequência essa expressão, eu não consigo, eu não consegui, eu não consigo. Há umas décadas não era usado isso. Eu não consigo, eu não consegui. Não se usava isso. Usava-se eu não posso, eu não pude. Eu não pude fazer isso. Conseguir, eu não consigo, eu não consegui, implica-se uma tentativa. Ora, se alguém diz que não conseguiu, é porque tentou. Mas nem todos que tentam conseguem. E só alguns dos que conseguem, naturalmente, porque tentaram. Há de se ver, então, tentar com que finalidade? Ou sentir-se tentado também. Ser tentado por tal modelo de roupa, tal. Não dando certo, pensa-se com sua culpabilidade de a culpa a si mesmo. Dentro de uma sociedade do eu posso, eu faço, a sociedade do eu posso, eu faço, também vai se gerando a sociedade do cansaço. Alguém já escreveu sobre isso. A sociedade do cansaço. Colocam tarefas para o menino, desde professora particular, desde aula de natação, aula de inglês, aula de... Não sobra tempo para... E assim, as crianças começam a apresentar também um comportamento alterado. Crianças apresentando uma infelicidade, angústia, ansiedade, crises de sono, e dentro dessa sociedade, o ter que fazer, porque eu posso, eu sou livre, mas não se percebe que está sendo agente de uma indução, está sendo objeto de uma indução. No meio de uma comunidade dessa maneira, aumenta-se o consumo, tem se aumentado o consumo de Rivotril, Prozac, Alprazolam, Citalopram. Assim. A depressão e a ansiedade neste contexto social surge como uma espécie de amigas, às vezes juntas, às vezes separadas. Depressão e ansiedade. Ela, a depressão, que não é senão, o que é a depressão? Não é senão a demissão ou suspensão do desejo. Aquele que está deprimido demitiu o seu desejo. Aquele que está depressivo suspendeu o seu desejo. Ao não querer mais. Ao não querer mais. É como se dissesse, eu fico aqui. Aí eu não posso. Não posso. Ela vem com um aditivo do sofrimento. Claro que isso não é um ato voluntário.
Ninguém voluntariamente se deprime. Percebe-se deprimido. Outros percebem tal pessoa deprimida. Porque a pessoa, ela mesma, ela fica com irritabilidade. Grande irritabilidade. Ela fica com distúrbio do sono. Ela fica excessivamente sensível. Chora com facilidade. Nível de angústia alto. De pensamentos recorrentes. Um sentimento de inutilidade. Torna-se difícil fazer alguma tarefa mesmo corriqueira, como tomar banho, levantar-se. Em graus diferentes. Em graus diferentes. A depressão às vezes está junta à ansiedade. Pense como alguém fica. Fica ansioso e por isso se deprime. E ficando depressiva, ela fica ansiosa porque não está conseguindo. Claro que isso não é voluntário. A ansiedade, também chamada o sofrimento das esperas, é o sofrimento das esperas. Acontece pelo desconhecimento do antes, durante e depois. Sabe? Não há como se apagasse a memória recente. E quando algo está acontecendo, ela já está sofrendo pelo depois. E quando chega-se ao depois, ela não se percebe no presente. Ela se percebe num sentimento de inoperância, num sentimento de não pertença, de não domínio da situação, do não saber o que virá. Relacionamentos que as pessoas preferem ficar porque não sabem depois como será. Só que em ficando, elas já estão. Mas elas conseguem querer enganar, elas querem se enganar, achando que em ficando, elas já não estão, mas estão sob o signo do provisório, para diminuir o número, o percentual de angústia, porque não se sentirão cobrados. Não se sentirão cobradas essas pessoas. Então elas suspendem o tempo. Eu ainda não estou. Eu só estou ficando. Mas ficar e estar são verbos equivalentes. Permanecer, ficar, estar são verbos equivalentes. Quando significa estado. Entende, minha gente? É o medo presumido fracasso frente ao desconhecido. A ansiedade é o medo do presumido fracasso em vista do desconhecido. Se não der certo, e se não chegar, e se depois, e se acontecer que... Um estado de constante suspensão. Então, o que nos define, afinal, nesse tempo? O que nos define? Gente, o que nos define? Nisso tudo, o que nos define? Quem somos, ou quem estamos sendo, nisso tudo. Isso é só a parte inicial, uma parte assim, não terminei ainda tudo, do livrinho, do caderninho chamado Psicanálise e Religião. Quem se conhece? Quem se conhece? Que história é essa
Que história é essa? Que história desse nó, esse nós? Que nós é esse que nos define, esse nós? Nós, agora nem se diz nós, se diz a gente. E agora nem se diz a gente, se diz você. Encurta-se de ser. Você está assim, você fez isso, agora uma vez alguém estava me dizendo, você disse, sim, mas por que eu tenho a ver o que com isso? Não, então eu estou dizendo você para dizer nós, então diga nós. Não, então você vai para casa, aí você chega em casa e diz, eu não vou para casa nem chego em casa. Eu já estou em casa. Não, eu estou dizendo você, entende? Essa falta de territorialização dos espaços, de localizar o sujeito nos espaços. Vive-se uma indefinição de quem somos. Diz-se coisa de você quando a você não se dirige. O que nos define nesse tempo? O que nos tem definido nesse tempo? Quem somos, o que estamos sendo? Onde existe a fronteira entre o eu e o nós? Onde existe o limite entre eu e eles? Sabe? Porque o que é do âmbito da intimidade passa a ser do que é público. O que é público entra no domínio da intimidade da casa. Sabe, o nó de Borromeu, esse nó aqui, ele vem, depois ele já passa para fora, dá um nó assim. Imagina, vem um nó e dá um nó aqui. O que está dentro passa a ser fora. O que está fora passa a ser dentro. Pode pegar um papel e fazer assim com o papel. Fazer assim com... Pegue um papel e faça assim. E faça assim. E dê um nó aqui. Então esse aqui que estava fora passa a ser dentro e esse passa a ser fora. E a mistura do privado com o público. Estamos assim. Pronto, o privado e o público se misturam. Assuntos da vida pessoal de certas pessoas interessam ao público. Assuntos, sabe, da vida que interessa ao coletivo, ao público não interessa. Interessa se for apelo ao seu privado. É assim. Não parece que estamos vivendo um processo de disposição de nossa própria identidade para vivermos em função de uma identidade coletiva? De uma identidade coletiva? Se tu queres ser diferente, ser quem tu és. Tu não precisas comprar uma marca para te parecer distinto dos outros que não podem tê-la. Teu estilo próprio de ser será tua marca. E nisso reside tua autenticidade. Uma invasão de fronteiras não está aí sendo permitida?
Afinal, somos mais do que estamos sendo. Nós somos mais do que estamos sendo. E menos do que se quer que sejamos. Nós somos mais, nós pessoas, somos mais do que aquilo que estamos sendo. O que estamos sendo é uma certa limitação. Estamos sendo limitados, induzidos a ser limitados, a seguir um padrão, a conformar-se a um padrão. E ao mesmo tempo percebemos-nos como sendo menos do que aquilo que de nós estão querendo. Isso gera angústia. Isso gera um sentimento de incapacidade. Então, o que queremos ser? Temos sido mais ou menos felizes assim. Somos mais felizes agora do que antes? Somos menos infelizes? Aonde dessa forma estamos indo? Nós somos mais do que nós conseguimos aprender do meio circundante. Ou parece ser. Não é verdade? Nós somos mais do que isso que está aqui. Existe uma transcendência em nós. Algo que nos leva a querer transcender. Da forma como estamos vivendo, tornamos-nos bem menos do que um indivíduo que seja autônomo e capaz de olhar em volta e distinguir o que é seu do que é do outro. Já não se faz, sabe? Por que não eu? Por que não eu? Alguém já fez até uma música assim. Por que não eu? Por que não eu? Ou então, por que exatamente eu? Eles e eu estamos construindo nós. Esses que nos amarram, esses nós que nos amarram, e que vão se ampliando. Tornamos uma carapaça carente de que encurta sua imagem, e onde no meio há um imenso vazio. Tornamos-nos uma carapaça, no meio da qual há um imenso vazio. Uma carapaça carente que encurta sua imagem. A pergunta então que se faz agora é essa. É possível então adequar-se a essa normalidade sem conflitos? É possível adequar-se a essa modalidade sem conflitos? É melhor conviver com a madrasta ou com a sogra? Se antes as pessoas se separavam porque não se conheciam, ou se suportavam porque não se conheciam, agora elas separam-se porque bem se conheceram, perceberam exatamente como é a outra parte. Ou vão levando, ou vão levando. Alternativas diferentes têm sido procuradas, até para se definir quem se é. Quanto mais se define, mais fica algo a ser definido. Quanto
quais alguém faz definições de algo, mas fica algo ainda a ser definido. Por que viver? Coisas boas e más existem dos dois lados. Maturidade não seria reconhecer-se sem desistir de si. Maturidade seria reconhecer-se. Definindo o que se quer, aonde se queira chegar, reconhecer que há limites, mesmo assim não desistir de si. Não pensar em cortar-se, matar-se, adequar-se a um padrão para atender a uma presumível aprovação. De quem? De um coletivo? De quem mais perto de si esteja? Essa atual normalidade de vida não é geradora de conflitos? É melhor conviver com a sogra ou com a madrasta? Coisas boas e más existem dos dois lados, claro. Por que então buscar viver em função de ter que ser? De um ter que ser que mais causa frustração. Por quê? Porque buscar adequar-se a um ter que ser que mais causa frustração. Inadequação. Frustrações, desencontros acontecem em qualquer situação. E aí? Afinal, o que querem os que tanto querem? O que querem? E o que se tem encontrado naquilo que se tem buscado? Tu, por exemplo, o que tu tens encontrado em tanta coisa que tens buscado? Como fica? Como fica? Não daria para que tu fosses tão somente como tu és, mas tu buscas ser a partir do que agora está se estabelecendo como meta a ser alcançada. Está aberto, mas, afinal, o que querem os que tanto querem? Cada um tem sua história de vida, cada um tem traços de lembrança, de memória, de acontecimentos marcantes, positivo ou negativamente em sua vida. Tu achas que existe algum lugar onde sofrimento deixe de existir? Tu achas que chegarás a um momento em que problemas não terás mais que resolver? Tu achas? Tu achas que chegarás a um nível de ter tão somente aprovação? Mas conviria saber onde cada um situa a matriz de sua angústia. Conviria que cada um soubesse onde se situa a matriz de sua angústia. Angústia que é sinal de excessiva cobrança, seja do sujeito a si mesmo, seja de outras pessoas em relação àquele sujeito. Chegar à raiz disso, sem desesperar-se, é possível.
chegar à raiz do que limita, chegar à raiz do que cobra tanto, chegar a encarar os próprios insucessos, tendo a par e dele obter um aprendizado e seguir em frente, é possível. Sem dizer, fiquei frustrado, fiquei deprimido, fiquei, não é? A outra, recalcado, fiquei bloqueado, fiquei. Estar aberto a repreender-se, observando os fatos de sua própria história, significa assumir sua finitude e não abrir mão de si mesmo, e não abrir em si mesmo uma ferida narcísica por não se chegar a um padrão ideal. Gente, eu não tenho que seguir esse padrão ideal não tenho que chegar a isso. Eu não tenho que usar um iPhone, não tenho que. Eu não tenho que usar, eu não tenho que ter uma camisa, ter uma calça. Eu não tenho que ter tais amigos, tantos amigos. Eu não tenho que ter. Esse padrão ideal, coletivo, positivo, tem que ter isso, tem que ser assim. Cada um sabe a sua dor e a alegria de ser o que se é. Tudo isso é um bom início para quem quer manter sua personalidade em meio a uma realidade tão plural. Em meio a uma realidade tão plural, minha gente. É preciso que alguém mantenha a sua personalidade, seu traço, sem sentir-se acuado por não ter que corresponder a. Por quê? Por quê? Porque é normal, está se tornando normal. Não tem que. Porque isso está trazendo doenças. Pelas mesmas razões tu serás amado e odiado. Pelas mesmas razões tu serás amado e odiado. Sempre. Não é preciso querer ser o arqueiro titular da seleção dos invencíveis, que não existe. O arqueiro titular da seleção dos invencíveis não precisa. Pessoas que quando elas sabem, elas se deprimem. Elas não se admitem errar. Ou então o outro extremo, relaxam. Tanto faz. Relaxa. Pouco tá. Entendem? Os extremos. Isso não existe. Diga-se também que os sonhos aspiracionais sempre existirão. Sonhos de aspirar a ter, a procurar, a encontrar. Sempre esses sonhos existirão na tua vida. Sempre existirão. Contudo, é preciso pacificar-se quanto às suas crises narcísicas para não se adoecer como se faz atualmente, nessa atual normalidade de vida. Crise narcísica, sabe? Olhar-se e não estando correspondendo ao que se espera. Comparar-se e não se achando à altura de.
uma certa revolta, ou uma certa raiva de si, ou matar-se para aparecer, pelo menos, como ele. Entende? Em tudo isso, sabe quem vence? Quem vence são as contas que chegam e tem prazo. É quem chega. Chega e vence. E és tu que vais pagá-las. Quem vais pagá-las? Não será muito. Ninguém torna-se mais feliz tendo um roteiro a cumprir. Torna-se mais feliz tendo uma história de vida como legado. Tendo uma história de vida como legado. Isso faz alguém feliz. Um outro aspecto do que estamos falando, há pessoas que vivem mal posicionadas, seguem estereótipos. Eu não disse estereótipos, eu disse estereótipos. Sim, propositadamente escrito como estereótipos para enfatizar certos tipos de histeria popular. Histeria de massa. Certa histeria de massa, sabe? De entrar em delírio. Caso seja frustrado nisso ou naquilo, sabe? Pessoas mal posicionadas, elas seguem essa histeria. Buscam a felicidade associada a um campo de satisfações. Portanto, em havendo frustração, elas se deprimem, nomeiam-se infelizes, e passa a circular em torno de seus sintomas. Elas passam a falar de suas doenças. Elas passam a falar dos que não lhe querem. Elas passam a falar de onde não sentem aprovação. Há também quem negue o próprio desejo. Mas o que se deseja? Mas o que é o desejo? A pergunta. Vunch. O que é o próprio desejo? É o retorno a traços de memória de satisfação. É o retorno a lembranças. É o desejo de reencontrar, o reencontrar-se em algo que tenha trazido como traço de lembrança, nem sempre reconhecido. Buscamos trazer para agora, desejamos trazer para agora, atualizar para o tempo de agora, um momento satisfatório de nossa vida. O desejo vem se formando desde antes de estarmos desejando hoje. O desejo vem se formando desde antes de estarmos desejando hoje. Ele nunca aparece de forma transparente. Quando alguém deseja, não sabe exatamente o que está realizando
o que está querendo realizar ali. Ele sabe que deseja realizar, mas o que ele quer realizar, ao realizar, ele pode dizer, encontrar um nível de satisfação. Mas esse nível de satisfação é compensatório a quê? Está sendo compensatório de quê? Quando a pessoa faz algo que recebe uma recompensa, uma satisfação por isso, ela tende a repetir. Ela tende a repetir. Por isso que quando se joga alguma coisa assim que ganha, sabe? A endorfina, a dopamina, aí ela tenta repetir. E isso vai gerando um condicionamento operante. Enquanto ela obtém satisfação nisso, ela está anestesiando, ela está compensando, pelo menos imaginariamente, compensando a certas frustrações acontecidas. Como as pessoas que comem, mesmo que não sintam fome, apenas pelo desejo de sentir o prazer de comer. O prazer é destituído de finalidade. Ele é ambulante, ele é circulante. Quando alguém deseja e não sabe exatamente o que está querendo, ele vem deslocado, o desejo vem deslocado de cenas já acontecidas ou imaginariamente vividas. Ele vem deslocado lá, condensado, condensa-se, desloca-se e se condensa. Desloca-se daqui para cá. E vai se condensando em um núcleo. Esse núcleo pode se tornar doloroso ou satisfatório. Que depois ele será posto sobre uma determinada situação. Eu daria tudo para... Olha, você não sabe, eu daria, sabe, se eu conseguir, eu daria tudo para... Por quê? Afinal de contas, aí está a realização de elementos deslocados e condensados naquele momento, naquele significante que ele deseja. Porque não haveria, no próprio fato, nada que explicasse tamanho investimento. Não haveria. Porque se houvesse, seria comum a todos. Então, o desejo, portanto, não é falta de algo, mas surge em razão de uma falta que acompanha todo ser que vive. O desejo não é falta de algo, minha gente. Ele é resultante da falta. E essa falta é o que acompanha todo ser vivo, todo ser que vive. E aí a pergunta é, só temos 8 minutos, né, minha gente? 5 minutos. Onde está o desejo? Precisamente onde não se esperava encontrá-lo. Não esperava.
não esperava, sabe? A coisa me veio trazendo surpresa. Ou então um dia é como se eu tivesse redescoberto. Eu nem percebia tanto, mas um dia eu redescobri, ou eu me redescobri ao perceber-me ali. Como é que eu não percebi antes, alguém já disse? Como é que eu não senti antes? Como é que eu não vi antes isso? O que estava apagado, afanásias do desejo, para mim, sabe, de repente surge com intensidade, com a força de uma novidade, mas esteve todo o tempo ali. Por quê? Porque está deslocado, elementos estão deslocados, traços de memórias deslocados e condensados ali, como algo projetivo em vista de uma realização. Portanto, o desejo já nasce alienado, porque ele desconhece a sua origem. Ele é provocado pela falta. Ele surge deslocado. Afinal de contas, estou realizando aqui o que? Não sabe. Mas sente-se de tal forma atraído que torna-se irresistível. Não há como resistir. Turva o pensamento, turva. Ele aparece pelas vias de um desconhecimento. Aí pode-se falar dele como efeito de uma projeção do sujeito, na qual ele não se reconhece. Ele não reconhece que ali é uma projeção dele. Não reconhece. Aliás, o inconsciente do sujeito é o que ele capta de si via desejo do outro. Ele capta de si vindo de lá. Lá existe algo que veio daqui, colocado lá, e ganha uma força tal que eu entendo vir de lá para mim. Mas eu não me reconheço como algo que tenha partido primeiramente de cá, porque sempre esteve ali e nunca tem me causado tamanha surpresa, tamanho sabor de novidade. Pessoas que dizem, tanto tempo, a gente cresceu junto, foi criado junto, um dia, ela olhou para mim assim, eu olhei para ela e acredita que, sabe, como se a gente estivesse se vendo, sabe, dessa maneira, minha gente. Ou um dia alguém olha para alguém e desconhece a pessoa, e desconhece também, pela vertente negativa, desconhece completamente, sabe? O que se passa aqui, afinal? O que é isso? Há quem diga, como eu estava sério. É porque ele oblitera, ele fecha. Por isso ele nasce fazendo o sujeito desconhecer-se como partindo dele. E isso tanto se passa daqui para lá, como de lá para cá. Mas do lado de lá também pode negar. Porque ele pode negar, pode realizar, pode sublimar. É algo que lhe parece alheio. A palavra alius do latim quer dizer outro. Embora nesse sujeito tenha tido origem. Certas coisas que são, sabe? Eu não pude realizar isso. Então eu vou criar como ideal e eu posso revestir alguém desse ideal.
Alguém que traga consigo um traço, um som, um odor, uma cor, que remete a. E isso faz os revestimentos. Olho e vejo ali como a última palavra, a expressão mais perfeita e é tão humano, tão limitado, tão submetido às intempéries do tempo, como qualquer um de nós. Eu vou nos parar por aqui. A gente vai continuar da próxima vez. Ou seja, alguns pensamentos acerca do que as pessoas querem ser, como elas querem viver. Afinal de contas, elas se dão conta de que estão passando por um processo de despossessão de si mesmo para atender a uma coisa que vem induzida e tem que ser daquela forma. E por não estar conseguindo, cobra-se, culpa-se. E de onde vem esse desejo de querer chegar lá? Vem daí. A gente vai continuar ainda. Se tiver valido a pena, sabe? Tu que está aí participando do Instagram, do YouTube, dá o teu like, nos adiciona, ó o dedinho lá. Adiciona e voltaremos um olhar sobre a cidade, um olhar sobre nós, um olhar sobre o mundo. Até. Tchau.